Bom, então vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo, que nós trabalhamos todo o semestre, né? Toda essa unidade desse semestre aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou revisar para vocês alguns dos conceitos e deixar algumas dicas importantes aqui, né? Principalmente sobre as questões que nós vimos ao longo dessa unidade. Então, começando, vamos ver um pouco sobre as variáveis, né? O que são as variáveis? As variáveis são espaços de memória que nós vamos estar criando para poder manipular valores, né? Para poder armazenar, para poder manipular, né, os valores. Então, toda a entrada de dado, né, praticamente todo o processamento, ele vai precisar de variáveis, né? É aqueles espaços de memória. E toda variável a gente precisa definir como um tipo, tá? Não que isso seja obrigatório, mas usando os programas na qual a gente está utilizando, o Visual G ele é obrigatório. Os variáveis mais comuns que nós temos aqui, as variáveis simples, são do tipo inteiro, né, do tipo real, do tipo caractere e do tipo lógico. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um exemplo de um programinha que nós estamos apenas para declarar as variáveis, né, e trabalhar. Como, por exemplo, olha só, definir aqui 4 variáveis, não é? A do tipo inteiro, B do tipo real, tá certo? Nome do tipo caractere, C do tipo lógico, né? A vai receber, né? Lembrando que esse comando aqui, dois pontos igual, é o comando a qual a gente atribui valor a uma variável, né? Existem duas formas de atribuir valores a variáveis. Essa é a forma direta, né? A vai receber 123, por exemplo, 123. B vai receber 1.22223. Nome vai receber igual a Luiz Carlos. C vai receber true, verdade, né? Você recebe o valor como sendo verdadeiro. Então é só para mostrar a vocês como podemos declarar as variáveis, os tipos e os tipos de dados que nós vamos estar trabalhando com cada variável. Apenas exemplificando aqui. Os principais comandos, né, são os comandos de entrada e saída de dados, né, na qual a gente tem o comando de entrada leia e o comando de saída escreva. Tá? É possível ter essas funções de saída com vários argumentos, ou seja, você pode ter vários argumentos, como por exemplo, no escreva aqui eu tenho um argumento de colocar um espaço em branco e uma variável. Né? Variável aqui seria uma variável que eu defini. E leia e argumento que normalmente, né, quase sempre nós vamos trabalhar com leia, nós temos que ter uma variável, é óbvio, né? Temos que ter uma variável para que isso possa, para estar podendo armazenar os valores aí no para nós trabalharmos no algoritmo, né? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui rápido, tá certo? De colocar uma variável e colocar, receber, vamos definir duas variáveis e vamos manipular essas variáveis e vamos colocar essas variáveis na saída. Apenas para demonstrar os comandos de entrada e saída aqui, usando o nosso Visual G. Né? Então, pessoal, esse daqui é o corpo do algoritmo. Tá? Isso que está em azul com um tracinho faz parte da estrutura do algoritmo. Tudo que está entre aspas são caracteres que não serão processados. Então você pode colocar qualquer coisa aqui, tá? O que tem barra barra que fica em verde, né, são comentários, né? E comentários não são processados, né? Então você pode sempre fazer comentários aqui no seu algoritmo, tá? Colocar informações na qual você precisa trabalhar. Eu vou declarar uma variável do tipo com nome do tipo caractere, tá certo? E vou declarar uma variável idade do tipo inteiro. Bom, então declarei duas variáveis aqui, sempre quando a gente declara as variáveis nessa seção aqui de variáveis, não é? E vou usar normalmente o comando leia, né? Nome, lembrando que as variáveis têm que estar da mesma forma que foram definidas, né? Então leia nome, leia idade, não comando de entrada, e vou colocar um escreva aqui com alguns argumentos. Nesses argumentos,
vou colocar uma informação, uma string de dados, apenas para ficar melhor, né? Lembrando que os argumentos são separados por vírgula. É apenas um exemplo ilustrativo. Um programinha simples para ler duas informações, duas variáveis, nome e idade, não é? E aí ele vai simplesmente escrever o nome e a idade aqui, tá certo? Vou estar executando esse algoritmo aqui. Como eu não coloquei nenhuma informação, ele já pede para me dar entrada logo, né, para alimentar as variáveis do comando leia. Então, não é uma coisa legal de se fazer, mas vamos lá. Nome Luiz, né, idade 32. Meu nome é Luiz, eu tenho 32 anos. Né? Então, aqui, só demonstrando a entrada e saída. Normalmente a gente tem que colocar espaços para que fique melhor. Para ter uma consistência de execução melhor, né, a gente usa o comando escreva com string apenas de informação. Né? Uma escreva é uma saída apenas com informação. Tipo, digite seu nome. E aí, né, a gente lê a variável no qual a gente quer estar colocando o valor. Faça a mesma coisa aqui para outra variável. Tá? São práticas de trabalhar com o programa para orientação. Não é? Quando a gente coloca esse escreva em conjunto com o leia, para orientação na execução. Né? Então, agora fica uma coisa melhor. Né? Então, há uma interação. Então, fazer essa interação com o usuário, ele deixa as coisas um pouco mais didática. Né? Fica mais interessante o seu problema. Digite seu nome, Luiz, certo? Idade 50. E aí, ó, meu nome é Luiz, eu tenho 50, tá certo? Faltou colocar aqui 50, posso colocar aqui outro argumento, anos. Então, esse algoritmozinho aqui, digite seu nome, Luiz, agora eu vou ter 34 anos. Meu nome é Luiz e tenho 34 anos. Pronto. Então, isso é só para demonstrar aqui como é o nosso programa, fazendo interações de entrada e saída e declaração de variáveis. Também mostramos um pouco sobre a estrutura do algoritmo. Lembrando que ele sempre coloca as linhas de execuções aqui. Né? Então fica legal porque nós temos as linhas de execuções, o que foi executado passo a passo nessa janelinha aqui do lado direito. Do lado esquerdo nós temos as variáveis que nós definimos, o tipo e os valores que elas receberam durante a execução. Então é para você estar se guiando, tá vendo, né? Aí como o seu programa rodou. Lembrando que para fazer algoritmo, a gente precisa pensar, né, de forma lógica computacional, pensar como o computador funciona.